Hoje nós vamos continuar estudando sobre os profetas menores. Essa é a penúltima lição, é a lição de número 12, Zacarias, um Apocalipse no Antigo Testamento. Eu tentei acompanhar os tópicos da revista aí, de maneira que vocês mantenham os olhos fixados aí, porque em alguns momentos nós vamos ler alguns trechos dessa revista. Bom, Zacarias, ele foi um profeta interessante. O problema de você falar sobre Zacarias é você decidir o que você não vai falar. É um livro pequeno de 14 capítulos, mas cheio de revelações, e um texto leva para outro, e você vai falando, e assim o texto vai surgindo na sua mente. Então é difícil você dar uma parada, né, para não falar tudo aquilo que vem como revelação de Deus para você. Então, nós vamos tentar aqui, nesse período pequeno que a gente tem, falar o máximo que nós pudermos sobre este profeta. Eu vou ficar olhando para frente aqui, porque para trás aqui me cansa, tá? Mas assim, o que está ali, está aqui atrás também. Nós vamos ler o texto básico, começar com o texto básico, né, que está aí na primeira página da lição. Ele aborda aqui dois textos, um no primeiro capítulo e o outro no último capítulo. Eu vou ler bem devagarzinho, para quem não estiver com revista, que eu acho que são poucas pessoas, poder acompanhar esse texto, porque ele é base para o nosso estudo. Ele já começa com essa divisão aqui de colocar no primeiro e no último capítulo. Então, o texto fala assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. E naquele dia, o outro texto, né? E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E o nosso textuário é uma mensagem que Deus mandou através de Zacarias para Zorobabel, numa hora difícil, e que ali mais na frente a gente vai falar sobre essa mensagem para Zorobabel. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Pois é, vamos entender agora um pouquinho sobre esse fulano aí chamado Zacarias, esse profeta de Deus chamado Zacarias. O significado do nome dele é o Senhor Jeová se lembra. Vamos acompanhar bem aí para isso ficar gravado na nossa mente. O nome do pai dele era Baraquias, que significa Jeová abençoa. E o nome do avô era Ido, que significa tempo marcado. Se nós juntarmos os nomes desses três, dá uma indicação da mensagem de Zacarias para o povo de Judá. Ficaria assim: o Senhor Jeová não se esquecerá das promessas da aliança feitas ao seu povo e os abençoará no tempo marcado. Não é coincidência ou não, a mensagem de Zacarias está contida aí no nome
da família dele, que é o que nós conhecemos da família dele. Não sabemos quem é o pai, quem é a mãe, quem é a esposa, nem se ele era casado. Então, é isso aí que a gente sabe dele. Nós sabemos também que ele nasceu na Babilônia, durante o exílio, e ele foi um profeta pós-exílico. Ele começou a profetizar depois que eles voltaram do exílio. E ele e o profeta Ageu foram contemporâneos. Ele começou a pregar 2 meses depois que Ageu parou de entregar as mensagens dele. É como se fosse uma corrida de revezamento. Ageu entregou o bastão para ele, ele pegou esse bastão e percorreu um tempo maior. Ageu se preocupou com a construção física do templo. Nós tivemos uma aula maravilhosa aqui semana passada sobre Ageu. E Zacarias se propôs a cuidar da parte espiritual do povo. Então, era um complementando o outro. Um começou a mensagem e o outro terminou. Ele foi morto entre o santuário e o altar. Quem nos dá essa informação é Jesus, não está lá no Antigo Testamento. Jesus estava censurando os fariseus e os escribas, e aí ele pronunciou uma série de ais contra essas categorias. Então ele falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos, raça de víboras, quem vai escapar vocês da condenação do inferno? Por causa dos pecados dos seus pais, vocês serão culpados desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós matastes entre o santuário e o altar. Então, Jesus nos dá essa informação de como foi a morte do santuário. Vida de Zacarias. Vida de profeta não é vida fácil, Às vezes a pessoa quer ser profeta, mas ela tem que saber que ela vai ser morta, ela vai ser degolada, ela vai ser colocada num poço, ele vai ser cortado, cerrado ao meio, como foi o caso de Isaías. Então, o profeta fala aquilo que Deus tem para ele falar e que as pessoas nem sempre gostam de ouvir. Então, elas matam os profetas. Esses fariseus e escribas, eles iriam matar todos os profetas, todos os sábios, todos os mestres que Deus mandasse para eles. Eles iam crucificar uns, iam matar outros, iam perseguir de cidade em cidade, iam perseguir dentro das sinagogas. Então, eles não tinham jeito, esses profetas que Deus mandasse seriam sacrificados por esses fariseus a quem ele estava se referindo. Mais sobre o profeta. Ele voltou na primeira leva de judeus, em companhia do seu avô Ido, do sumo sacerdote Josué, e sob a liderança de Zorobabel, que era o governador. Eles voltaram na primeira leva. Eles foram levados para o cativeiro em 3 levas e voltaram em 3 levas da mesma forma. E a volta de Zacarias, então, aconteceu aí com este grupo. Ele foi membro da grande sinagoga de Jerusalém. As sinagogas foram criadas durante o cativeiro para que os judeus tivessem onde estudar as escrituras no sábado de manhã. O sábado do judeu, o dia do descanso do judeu, começava no pôr do sol da sexta-feira, começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Então, eles se reuniam no sábado de manhã para estudar as escrituras que se resumiam ao Antigo Testamento. Eles não receberam Jesus, portanto, eles não criam nos milagres de Jesus, na vida de Jesus como Messias. Essas sinagogas existem até hoje. Onde existe judeus, comunidade de judeus, existe sinagoga. Ele era um profeta, mas ele era sacerdote. A família dele era uma família sacerdotal. Então, ele reunia as 2 funções. E este livro foi escrito entre 520 e 480. Isso aí é só para a gente se situar um pouquinho, antes de Cristo. Os contemporâneos dele foram Ageu, que foi o outro profeta que profetizou pouco antes dele, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o governador.
eu vou falar aqui agora um breve contexto histórico. Breve por quê? Quem estava aqui na semana passada ouviu um completo histórico dessa situação, desse contexto, com detalhes, com sabedoria, com conhecimento e com muita graça e muita simpatia. Nós ouvimos tudo completamente sobre esse contexto, o mais perto do perfeito. Viu, pastor Adilson? Quem esteve aqui pode constatar isso que eu estou falando. Então, agora eu vou dar só uma pincelada, né? Então, Jerusalém, com toda aquela pompa religiosa que ela tinha, ela caiu nas mãos da Babilônia. Foi levada lá para a Babilônia em 3 levas. Isso porque eles não deram ouvido aos profetas de Deus. Presta bastante atenção, gente. Jerusalém foi levada cativa para a Babilônia porque ela não ouviu as promessas de Deus. E aí o que aconteceu? Nabucodonosor veio, invadiu a cidade, destruiu todos os fundamentos da cidade, queimou o templo, destruiu os muros, levou todos os utensílios da casa do Senhor e do palácio. Ele arrasou com a cidade. Ele passou ao fio da espada as pessoas velhas e as crianças. Ele tinha lá um controle de qualidade, então ele só levou para a Babilônia aquelas pessoas que passaram no crivo dele, na seleção dele. Deixou para trás os velhos, as crianças, as pessoas doentes, as pessoas que não eram produtivas. E aí, o que aconteceu? As pessoas que foram com ele, o Salmo 137 nos fala que elas choravam às margens dos rios da Babilônia. E nos salgueiros que lá haviam, nas árvores que lá haviam, eles penduravam as suas harpas, porque eles não queriam nem cantar. Aqueles opressores deles falavam assim: cantem para nós uma música de Sião, no intuito de serem entretidos, né, de terem lá um momento de descontração. Mas eles respondiam assim: como cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Não tinha ânimo nem para cantar, a tristeza era grande, a humilhação, a vergonha. Então, eles paravam ali meio que desanimados às margens do rio da Babilônia. E as pessoas que ficaram, elas ficaram ali no meio da pobreza, dos monturos, no total desprezo, no total abandono. E a vida foi assim até 70 anos depois, quando o Ciro, o imperador persa, ele dominou a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém para a reconstrução do templo. E os judeus voltaram naquela condição, com a mão na frente e outra atrás, né? Porque agora tinha que recomeçar a vida, começar do zero mesmo. Então, Zacarias, quando ele profetizou, o contexto era esse. Era essa a situação de Jerusalém e a situação do povo, tanto do que foi quanto do que ficou. Então, Zacarias, ele tinha lá os seus destinatários e tinha o propósito desse livro. Ele escreveu para os habitantes de Judá, principalmente aqueles de Jerusalém, e que estavam voltando do cativeiro. Então, a mensagem deles era uma mensagem de restauração espiritual daquelas pessoas que estavam voltando do cativeiro babilônico. E o objetivo dele era... Ele visava a manutenção da teocracia e visava também restabelecer o nome de Deus em Jerusalém. O povo tinha saído por causa de pecado, por causa de desconhecer as Escrituras. Eles não podiam influenciar ninguém, nenhuma geração, porque eles não tinham o que oferecer. As pessoas só dão aquilo que elas têm, né? Se eles não tinham conhecimento, talvez tivessem um conhecimento teórico, mas não tinham conhecimento prático, e a gente sabe que o exemplo ensina muito mais do que a teoria, né? Talvez eles não tivessem ensinado aquelas pessoas, então elas voltaram sem nenhum conhecimento de Deus. Talvez elas não soubessem nem por que elas iam reconstruir aquele templo, não sabiam nem o que o templo significava para eles, né? Então, ele teve essa preocupação, ele queria levar o povo para entender aquela aliança que Deus tinha feito com os pais deles. E a teocracia significa o quê? O reino
O reinado de Deus. Estou esquecendo a palavra aqui. Significa o reinado de Deus. A democracia significa reinado do povo e a teocracia significa reinado de Deus. Né? Então, era isso que Zacarias queria passar para o povo. Na verdade, aquele povo de Israel, eles já tinham passado assim por tantos tipos de liderança. Né? Lá antes do povo mesmo ser constituído como nação, eles tiveram a liderança dos patriarcas, né, que foi Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois eles tiveram a liderança dos juízes, depois dos reis, depois dos profetas e depois dos sacerdotes. Agora eles estavam vivendo uma hora de liderança do sacerdote. E nenhum desses tipos funcionaram para Israel. Nenhum deles funcionou, todos eles falharam. Por quê? Porque eles teriam que ter um líder que fosse profeta, sacerdote e rei, que reunisse todas as funções num só. Isso aí só foi encontrado em quem? Quem foi profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo? Foi Jesus. Só Jesus. Isso apontava para Jesus. Né? Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e para a redenção de Jesus. Nós temos que ler o Antigo Testamento com essa consciência de que ele está apontando para um futuro. E aí, gente, o profeta Zacarias, ele é chamado também de profeta do Apocalipse, está aí no item 1.1 da revista. Ele tem um tipo bem diferente dos outros profetas menores. Ele é chamado de livro apocalíptico porque ele é cheio de visões, cheio de símbolos, de figuras, né, que lembram muito as visões que João teve lá na ilha de Pátimo e que deram origem ao livro de Apocalipse. Por isso, ele é chamado de livro apocalíptico. Além disso, ele é chamado também o Zacarias é chamado de profeta messiânico. Ele foi o profeta menor que mais profetizou a respeito do Messias. Mais do que ele, só foi o profeta maior, que era chamado Isaías. Isaías é o profeta messiânico, é o maior. E Zacarias, numa proporção menor, ele também foi considerado como profeta messiânico. Às vezes, a mensagem dele é um pouco difícil de entender, porque ele mescla muito o que é imediato com o que é futuro. É tudo meio que num bloco só. Então, você tem que estar muito mesmo com interesse de aprender para você perceber o que é uma coisa e o que é outra. E nem sempre isso é possível. Né? Este livro, hoje eu estou falando depressa, né? Mas o problema é assim, é porque é muita coisa que dá vontade de passar. Eu fico aflita para falar tudo e aí acabo até embolando as palavras. Mas vai me perdoando aí. É meio que estilo também, né? Esse livro tem um conteúdo. Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento. Depois ele tem 8 visões com significados imediatos e futuros. E depois, na segunda parte, ele fala sobre a vida do Messias, a vinda do Messias e a volta do Messias. Né? Ele fala a vinda do Messias em 2 tempos. Bom, então ele começa o livro mesmo lembrando, vamos ler aí na revista, volta o olho aí para o item 1.2. Vamos ler todos juntos? Ah, não? Então tá, então eu vou ler com vocês. Vamos lá? O livro... Espera só um pouquinho, Marquinhos, pastor Adilson. Vamos ler com vontade, todo mundo? Assim, com a voz para frente, projetando para frente? Vamos lá? O livro... Pois bem, então o Zacarias começa aí a profecia dele, a mensagem dele, chamando o povo ao arrependimento. Nada vai ser acontecido no reino espiritual, na vida espiritual, se não houver um arrependimento.
O arrependimento é o começo, até para a salvação. Até para a salvação, não. Principalmente para a salvação, tem que haver um arrependimento para que Deus possa agir na vida das pessoas. Os judeus, eles estavam de volta lá da Babilônia para Jerusalém, mas eles não voltaram para Deus. Os pais deles tinham quebrado a aliança feita com Deus, não obedeceram a Deus em tempo algum, e eles sofreram aquele amargo cativeiro, né, aquela disciplina do cativeiro. Agora, os filhos deles, que estavam voltando, estavam seguindo as mesmas pegadas dos pais deles. Então, eles tinham que ter consciência de que eles estariam sujeitos àquela mesma disciplina se eles se recusassem a ouvir os chamados proféticos. Eles tinham que entender isso aí. Eles tinham que se arrepender dos pecados que eles estavam cometendo, que eram os mesmos pecados dos pais deles, e aqueles pecados os levariam a uma punição mais severa no tempo futuro, né? Porque a punição aqui do mundo, ela não se compara com a punição futura. Isso é apenas uma sombra do que será no futuro. Nós temos que ficar espertos com ele. A história, gente, ela é muito importante você conhecer a história da igreja, todo tipo de história geral. É importante você entender isso aí, porque a história, ela pode ser a nossa pedagoga, ela pode ser aquela que nos ensina, ou ela pode ser a nossa coveira. Ela pode nos matar. Então, se você não aprende com os erros passados, você está sujeito a um castigo duplo, a uma punição dupla. Então, Zacarias saiu aí dessa chamada ao arrependimento, dessa convocação do povo, ele passou a narrar as visões que ele teve. Olha que quantidade de visão que Zacarias teve numa noite só. Está tudo aí. Vamos ler lá no item 2? Todo mundo junto, lendo com vontade? Todo mundo achou? Vamos lá? Zacarias... Item 2, as visões de Zacarias. Vamos lá? Zacarias. Ué, gente. Hã? O que eu falei? Desculpa, as visões de Zacarias no item 2. Vamos ler. As visões que o Senhor deu ao profeta Zacarias caracterizam um livro como um escrito apocalíptico. O profeta as recebeu 3 meses depois da primeira mensagem, e todas ocorreram na mesma noite. São 8 visões interligadas, e a primeira é a chave de todas. Desculpa aí, tá, gente? É porque eu escrevi uma coisa aqui diferente do que estava na revista. Bom, então essas visões que ele teve todas numa noite só, eu imagino que aquela noite ele não dormiu. Como é que você tem 8 visões pesadas daquele tipo e você consegue ficar acordado? Às vezes a gente tem um sonho profético aí que deixa a gente uma semana acordado, fica ruminando aquele sonho, né? Agora você imagina, você ter 8 visões numa mesma noite. E essas visões deles não eram visões simples, eram visões semelhantes à do livro de Apocalipse. O que acontecia? Ele via, perguntava ao anjo o que era aquilo, e o anjo respondia, e aí ele recebia a interpretação que aquele mensageiro ali passava para ele, aquele mensageiro celeste. A primeira visão foi de um cavaleiro sobre um cavalo vermelho e vários cavalos no meio de uma murteira. A murta é uma planta. O pessoal que gosta de planta aí vai entender. Eu não sei o nome da planta correspondente aqui, não. É uma planta que ela... A folhagem dela começa na raiz, assim, no limite do solo. É uma bucha, né? O que pode ser? Não sei qual que é semelhante. Mas é uma planta, assim, que a folhagem dela começa lá de baixo. Então, Zacarias viu um cavaleiro e lá no meio das murteiras existiam cavalos de várias cores, né? Tinha cavalos vermelhos, cavalos baios, cavalos brancos e cavalo preto. Ele teve essa visão, perguntou para o anjo o que era, e olha o que ele disse aí a respeito dessa visão. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado em um cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo,
e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Esses cavalos, os cavalos e as várias cores deles representavam a atividade divina nos governos da terra. E as cores deles representavam as várias missões que eles tinham. Israel estava ali como que entre as morteiras, naquele estado de humilhação dele. E o Senhor mandou esses cavaleiros para vasculharem a terra e falar para eles que a terra experimentaria um período de paz, que eles poderiam viver em paz, pois Deus não enviaria nenhuma guerra para eles. Isso é que esses mensageiros vieram falar para ele, isso falando de uma maneira resumidíssima. Depois vocês podem estudar aí com mais detalhes, que vocês vão tirar mais lições para vocês. A segunda visão foi uma visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Volta o olho para a revista no item 2.2. Michele, por favor. Quando o profeta levantou a cabeça, viu 4 chifres, os quais simbolizavam os poderes estrangeiros que haviam destruído os israelitas como nação. Há também 4 ferreiros que despedaçam os chifres. Esses ferreiros seriam instrumentos de Deus para castigar aqueles que fazem mal ao povo de Deus. Gente, na Bíblia, chifre é uma figura de poder, né? Os animais que têm chifre, tipo o quê? Um touro, um bode, tem vários animais aí que têm chifres. Eles demonstram a força que eles têm através desses chifres. E lá no Apocalipse, o chifre simboliza a força de um exército. O chifre é uma arma de ataque. E é uma arma agressiva, né? E na visão de Zacarias, havia chifres sendo quebrados nos 4 cantos da terra. Deus estava quebrando o chifre dos opressores. Isso Deus faz ainda conosco hoje, né? Deus quebra o chifre daqueles que se opõem à obra dele. A Babilônia, que era o inimigo mais terrível, ela já tinha sido conquistada, e havia outros povos ainda que seriam despedaçados, embora nós não saibamos quais eram especificamente esses povos. Então, o povo agora poderia se preocupar com a construção do templo, com a reconstrução, com gastar os esforços dele nessa tarefa, sem se preocupar com algum perigo iminente, porque os inimigos foram despedaçados. A terceira visão é um homem, ele viu um homem com um cordel de medir. Vamos ler juntos lá o texto? Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Esse homem, na verdade, ele era o quê? Um topógrafo, né? Se fosse hoje, ele não ia estar usando esse cordel de medir, que é uma trena ou uma fita métrica. Talvez hoje ele ia usar um drone para poder fazer esse trabalho. Não é o que tem mais moderno para fazer o tal do georreferenciamento, né? Então, é um topógrafo que estava ali para medir Jerusalém. Aquele que estava... O homem cuja mão estava um cordel de medir era, na realidade, um anjo que foi aferir as medidas de Jerusalém. Nessa visão está implícito um duplo propósito: verificar as dimensões da cidade que seria reedificada e apontar a futura Jerusalém citada por João. Então, o profeta ali, ele é informado de que Jerusalém seria ampliada de tal maneira, por causa da explosão demográfica dela, por causa da quantidade de pessoas que afluiriam ali para Jerusalém, e por causa dos rebanhos. E Jerusalém tinha um problema, Jerusalém ainda não tinha muros, os muros já tinham sido destruídos por Nabucodonosor, né? E eles só seriam reconstruídos 50 anos depois,
com Neemias, né? Neemias é que voltou para reconstruir aqueles muros. Então, Deus fez para eles uma promessa maravilhosa. Deus falou assim: eu mesmo serei o muro de vocês. Não precisa se preocuparem com os inimigos, porque dos inimigos eu cuido. Vocês não precisarão de uma muralha quando a cidade se expandir. Eu a defenderei. Então, o Senhor, aí, ele se apresenta como um muro protetor de Jerusalém. É Deus quem nos protege. O Salmo 20 fala assim: uns confiam em carro e outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Se ele não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele é que está por trás de toda a segurança. É o Senhor Deus, até por trás da vacina do coronavírus. Quem está é o Senhor. Ela por si só não faria efeito nenhum, né, se o Senhor não estiver na frente. E Deus não seria só um muro, uma muralha alta. Ele seria uma muralha de fogo. Quem pode resistir uma muralha de fogo? Né? O fogo de Deus é um fogo destruidor, um fogo devorador. Né? Então, ninguém pode atacar o povo de Deus sem a permissão dele, não. A quarta visão, essa visão é muito impressionante. Ela aponta demais para o futuro, para a salvação em Jesus. Olha só o que aconteceu aqui. Vamos ler o item 2.5 aí, por favor, da revista. Vamos lá, gente? A visão do profeta foi reveladora. As duas oliveiras indicavam a presença de dois poderes: o religioso, na pessoa do sumo sacerdote Josué, e o político, na pessoa de Zorobabel, o governador. Havia um castiçal de ouro com 7 lâmpadas, alimentado com o azeite que vinha diretamente das duas oliveiras. Este elemento falava da glória do Senhor ali presente. Ô, gente, desculpa, né? Eu saltei a visão aqui. A visão é do sacerdote, eu estou falando aqui do castiçal. Desculpem aí, tá? Depois a gente vai falar dessa do castiçal. Bom, vamos falar aqui do sumo sacerdote de vestes sujas. Então, agora vocês podem ler o versículo que está projetado aí. Vamos lá? Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Pois é, o que estava acontecendo aqui? O povo tinha voltado da Babilônia, mas não tinha voltado para Deus. Com Zorobabel, voltaram mais de 4.000 sacerdotes. Mas esses sacerdotes estavam em decadências, eles estavam em estado deplorável, eles eram quase que guias cegos, eles não tinham orientado o povo durante aqueles 70 anos, e agora eles continuariam não defendendo. Eles estavam deixando tudo correr à revelia, né? Tudo, o templo lá foi embargado, a construção do templo foi embargada, e aí eles passaram a defender os seus próprios interesses, e os sacerdotes não ensinavam o povo como ter uma atitude certa. Então, Deus tornou esses sacerdotes indignos. Eles estavam indignos, inválidos, imprestáveis. Eles não serviam nada para elevar a situação do povo. Eles, inclusive, estavam fazendo o povo tropeçar por causa dos ensinos errados deles. Quando as pessoas ensinam heresias, quando elas ensinam aquilo que não está na Bíblia, elas estão contribuindo para que essas pessoas tropecem e que elas não encontrem o caminho do céu. Né? Elas vão direto para o inferno, porque elas estão aprendendo tudo errado. Então, tem que aprender certo, e os sacerdotes não ensinavam isso. Então, Zacarias viu Josué trajando vestes sujas, imundas. E do lado direito de Josué estava o acusador. Ele estava ali para fazer oposição a Josué, para fazer acusação contra ele, para lembrar que ele não era digno, que ele tinha compactuado com o pecado do povo, que ele era tal qual o povo e que ele não tinha nenhuma condição de ser sumo sacerdote. O sumo sacerdote era
era o chefe dos sacerdotes, né? Então o diabo estava ali para falar isso para ele. O diabo sempre atuou, né? Desde que o mundo é mundo, que o diabo está sempre presente. Nós sabemos que a nossa guerra é contra ele. Nós não lidamos contra pessoas físicas, contra coisas, mas é contra ele, né? Contra ele, que é o nosso inimigo. É ele que é o nosso inimigo, né? Paulo fala que a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as forças dominadoras deste século, contra as hostes das maldades nos lugares celestiais. Então, a nossa guerra é contra Satanás. Então, ele sempre fez oposição. Lembra lá do Egito, que ele usou Faraó para matar todos os bebês, para impedir que Moisés nascesse e se levantasse como um libertador do povo daquele cativeiro egípcio, né? Matou, mas os planos do Satanás sempre são frustrados, né? Porque as armas com as quais nós lutamos, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. O povo de Deus luta com armas espirituais, não com armas carnais. Mais tarde, lá em Belém, nós vemos de novo Satanás agindo através de Herodes para mandar matar todos os bebês com o objetivo de impedir que Jesus nascesse e libertasse o povo do cativeiro do Império Romano. Né? Então, ele queria impedir, queria impedir lá atrás, queria impedir no tempo de Jesus. E lá no caso de Josué, ele estava acusando Josué, falando que ele não podia liderar porque ele era impuro, porque ele havia compactuado com o pecado do povo. Mas o anjo dá ordens para que aquelas vestes sujas dele sejam retiradas e que seja colocado um turbante limpo na cabeça dele. Isso aí nos aponta para quê? Para a salvação de Jesus. O pecador chega diante de Deus, diante de Deus cheio de pecado. Aqueles pecados que o condenariam à morte. Ali, então, sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum sacrifício, sem pagar nada, só através da fé e do arrependimento dele, as vestes dele são tiradas, aquele pecado que pesava sobre ele é tirado, ele é liberto até do domínio do pecado. Ele tem liberdade até para não pecar agora, porque depois que ele é justificado, esse ato de retirar as roupas sujas do sacerdote representa a justificação. E o capacete não, como é que chama o negócio? O turbante na cabeça dele representa a santificação. No turbante do sacerdote estava escrito, santidade ao Senhor. Né? Então, Josué, com aquelas roupas limpas e com aquele turbante limpo, ele estava apto agora a exercer o ministério dele. Não havia nada mais que o condenasse, porque agora ele era justiça de Deus. Né? Assim como nós somos justiça, somos feitos justiça de Deus por causa do sangue de Jesus, Josué lá atrás também foi feito justiça de Deus sem fazer nenhum esforço, só de crer e de se arrepender. Agora, se ele continuasse naquela vida de santidade, naquela vida na presença de Deus, o ministério dele seria confirmado para sempre, né? até que ele morresse. Tá? Então, é isso que significa essa visão aí. A quinta visão, que vocês já leram, né? Ela fala de um castiçal com 7 lâmpadas e 2 oliveiras. Aí ele fala assim, olho e vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite por cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Ele deu uma descrição total daquela visão que ele estava tendo. O interessante é quando a gente volta lá, a Bíblia é toda entrelaçada, né? Quando você volta lá para trás, lá para o tempo dos reis, tempo do rei Salomão, você vê que aconteceu algo semelhante a isso aqui.
Depois que a casa de Deus fosse reedificada, que tudo fosse colocado no lugar, a glória do Senhor teria que descer sobre aquele templo. Se a glória não descesse, é porque todo o esforço deles tinha sido em vão. Não adiantava nada eles fazerem tudo e a glória de Deus não chegar. Portanto, aquela restauração que ia acontecer ali no templo, ela não seria material, ela seria espiritual, né? O espírito é o que mais interessa para Deus. Aí vocês lembram lá quando Salomão terminou de edificar o templo e que ele fez a consagração do templo? Vocês já leram isso? Salomão foi um rei que veio depois de Davi. Ele era filho de Davi. Aí Davi não construiu o templo por motivos lá que o Senhor julgou, né, que o impediam de executar o templo. Salomão construiu o templo. Salomão recebeu tudo para construir aquele templo, até o projeto veio pronto. Aí, quando ele terminou de orar, consagrando aquele templo, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu os sacrifícios, e a glória de Deus encheu o templo. E a glória de Deus dentro daquele templo, ela era tão densa, ela era tão sólida, era palpável, que os sacerdotes não conseguiram entrar no templo. Tamanha era a glória de Deus. E o povo, diante disso, não tinha o que fazer. Eles se prostraram, ajoelharam e adoraram Deus, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando a glória do Senhor chega, não tem lugar para mais nada. A presença é dele, ele é que é a glória. Não é? Assim tem que ser na nossa vida também. E aqueles dois líderes ali, aquelas duas oliveiras, elas representavam uma representava a liderança de Zorobabel, que era a liderança política, e a outra representava a liderança de Josué, o sumo sacerdote, que era a liderança espiritual. E ambos receberiam o azeite, né? Eles doariam o azeite que repousaria sobre aquele candelabro ali. Eu perdi aqui. Tá. E aquele azeite que estava ali sobre aquele candelabro tipificava o Espírito Santo, né? Aquele Espírito Santo que ia ser derramado, o Espírito de Deus, né? Que ainda não era o Espírito, ele só tipificava. Aquele Espírito seria derramado sobre aquela liderança que estaria de comum acordo uma com a outra, levando o povo a conquistar aquele propósito para o qual o Senhor os tinha convocado. Quando Salomão construiu aquele templo lá, maravilhoso, que a glória do Senhor encheu, ele tinha tudo para fazer aquele templo. Ele tinha um exército, ele tinha mão de obra especializada, ele tinha prata, ele tinha ouro, ele tinha marfim, acho que ele tinha marfim, né? Tinha madeira de acácia, linho para fazer os resposteiros lá, as cortinas do templo. Ele tinha tudo. Agora, Zorobabel ia reconstruir o templo, ele não tinha nada. Ele não tinha gente disponível, interessada, ele não tinha nada. Ele ficou apavorado: como é que eu vou reconstruir uma casa para Deus, sem nenhum recurso? Aí Deus mandou que Zacarias entregasse para ele uma mensagem, que é o nosso textuário. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo o trabalho que Zorobabel fosse dedicar para a construção daquele templo, não dependeria da força, não dependeria do poder, não dependeria de perícias humanas, mas do Espírito de Deus para que ele desse frutos. Então, sob essa palavra, Zorobabel partiu para fazer a tarefa que Deus tinha entregue para ele. E a próxima visão é uma visão de um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados, correspondente a 9 metros de comprimento, e 10 côvados de largura, que corresponde a 4,5 metros. Então, era um rolo enorme, escrito dos dois lados. Um rolo de pergaminho, ele era escrito só de um lado.
Ele não era escrito dos dois. E este rolo, ele continha maldição que recairia sobre as pessoas que descumprissem a lei. Esse rolo saiu voando do céu, veio para a terra, ele passava sobre as casas e pairava sobre a casa daquele que estivesse pecando. O pecado era especificamente aí de mentira, né, de falso depoimento, não, como é que é a palavra? Falso testemunho, e contra furto. Era especificamente esses dois pecados representando toda a lei. Então, o rolo passava. Quando ele chegava numa casa e que havia alguém pecando, esse rolo permanecia sobre aquela casa. Ou eles se arrependiam e aquela maldição passava, ou eles seriam amaldiçoados até aquela casa ser destruída. Olha para você ver, isso aí aponta lá para o futuro, né, gente? Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é um Deus compreensivo, mas Ele não vai temer lá no juízo final de consumir com aqueles que não ouvem a palavra dEle. Ele é fiel, Ele é leal, Ele cumpre o que Ele promete, né? Então, é isso aí, está apontando para o futuro também. Depois, numa sétima visão, ele viu uma mulher e um efa de cereais. Vamos ler o item 2,7 aí, por favor? Todo mundo? Zacarias viu um efa, cesto, de cereais fechado por uma tampa de chumbo. Quando lhe abriram a tampa, havia uma mulher sentada dentro dele. De repente, a visão alterou-se. Surgiram duas mulheres, com asas semelhantes às de uma cegonha, que voavam levadas pelo vento. Elas pegaram o efa e o transportaram para a terra de Siná. Pois é, essa mulher, esse efa era uma medida de cereal, ele pesava aproximadamente 35 quilos. Essa mulher aí devia ser bem pequenininha, né? Para caber dentro desse cesto aí. E ela representava a iniquidade do povo. Aí Deus estava falando o quê? Que a iniquidade do povo seria levada lá para a terra de Sinar. Aí está escrito Sinear, mas eu acho que é Sinar. Foram levados lá para a terra de Sinar, simbolizando que o pecado do povo estava sendo levado para a Babilônia, que na Bíblia representa tudo aquilo que se opõe a Deus, né? Então, o pecado do povo estava voltando lá para a Babilônia. E, em último lugar, ele tem uma visão de 4 carros puxados por cavalos. Essa visão, ela é muito parecida com a primeira visão. Aqueles carros de guerra ali representavam, aqueles 4 carros, eles estavam no meio de dois montes de bronze. Os 4 carros puxados por cavalos eram agentes de Deus que tinham a missão de manter vigilância sobre o mundo. E os 4 ventos do céu, o espírito dos céus, podem ser uma referência a seres angelicais. Então, como na primeira visão, nessa visão, Deus é descrito como aquele que controla todos os acontecimentos da história. É aquele que controla o passado, o presente e o futuro. E ele domina sobre todos os fatos que ocorrem com o seu povo. Ele tem tudo sob controle. Ele não ainda está sob controle. Ele sempre esteve sobre... as situações sempre estiveram sob o controle dele. Bom, o tempo está voando, né, gente? Mas isso aqui é muito importante. E aí ele parte para a segunda parte, que vem propriamente a visão escatológica. E aí, nessa visão escatológica, ele apresenta algumas mensagens, algumas profecias, que aqui são chamadas de oráculos, né? Oráculo é a mesma coisa que mensagem, é a mesma coisa que profecia. E o primeiro oráculo que ele entrega é referente ao renovo. Então, ele começa a narrar essa consagração do sumo sacerdote representando o Messias. Foi assim. Algumas pessoas chegaram lá da Babilônia, trouxeram ouro e prata. Por isso é que eu acho que as casas podiam ter algumas casas boas, porque alguns tinham ouro e prata, né? Lembra do domingo passado que você falou, que fez aqui comentário? Eu pensei, é capaz de que alguém ali tinha dinheiro para construir uma casa bonita, né?
Então, eles trouxeram ouro e prata para ajudar na construção do templo. Então, por ordem de Deus, Zacarias usou aqueles materiais para fazer coroas entrelaçadas de ouro e de prata, e que ele as colocou sobre a cabeça de Josué, o sumo sacerdote. O interessante, o intrigante aí, é que as coroas não foram colocadas sobre a cabeça de Zorobabel. Zorobabel era o representante do rei, e os reis é que eram coroados. Não era normal coroar sacerdote, né? Então, isso mostra que aquela coroação de Josué era um ato profético e não era um ato político. Ele não estava sendo coroado como rei, mas como sumo sacerdote. E estava apontando para um renovo, estava apontando para alguém que viria lá na frente. Ele estava representando o Messias, que era profeta, que era sacerdote, que era rei. Era isso que estava acontecendo naquela coroação dele. E essas coroas não foram entregues a ele para ele ostentá-las na sua cabeça. Ele deveria, elas foram levadas lá para o templo e ficaram lá como memorial. Aí a parte mais interessante, a parte mais bonita dessa profecia foi assim: Israel estava sem rei, Judá estava sem rei. O último rei tinha sido Zedequias. Lembram que Zedequias foi levado cativo, que ele teve os olhos vazados, os filhos dele foram mortos na frente deles? Nós já estudamos aí para trás. E o Zedequias, ele foi o último, né? Já não tinha mais rei, não. E Deus tinha feito uma promessa para Davi, numa aliança com Davi, de que não faltaria herdeiro no trono dele. E o trono de Davi estava sem rei no momento. Então, a família de Davi, a família de Jessé, que era o pai de Davi, estava sem representante. Ela era como uma árvore, toda apodrecida, com o caule e a raiz intactos. Então, essa árvore de Davi, ela iria brotar lá na frente. E quando foi que essa árvore brotou? Isaías falou assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ele profetizou que aquela família que estava ali sem rei, ela teria um rei lá para frente que seria um renovo, né? E aí a gente sabe que mais de 500 anos depois, lá de uma família humilde, de uma família improvável, nasceu Jesus, né? Jesus nasceu lá em Belém. José e Maria saíram de Nazaré, foram para Belém para se recensear. E lá Jesus nasceu. Nasceu esse renovo, esse rebento. De Belém, eles tiveram que sair para o Egito, porque Herodes procurava matar o menino. Ficaram lá até que Herodes fosse morto. Quando Herodes foi morto, eles voltaram para morar em Jerusalém, em Nazaré. Olha o que fala. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Você pode procurar a Bíblia inteira que você não vai achar o profeta que falou que ele será chamado Nazareno. Eu estou falando isso porque eu já procurei. Tem tempos que eu ficava procurando onde é que estava esse profeta que chamou Jesus de Nazareno. Aí, pastor Adilson, eu aprendi uma coisa recentemente. A palavra renovo, ela significa broto, ela significa galho, ela tem alguns significados. E lá no hebraico, ela significa netzer. A tradução dela para o hebraico é netzer. Não sei nada de hebraico, tá? Isso eu ouvi alguém falar. Ele é chamado netzer. E dessa palavra origina uma palavra que é netzeret. E a tradução dela é nazareno. Qual profeta, então, que falou que ele seria chamado Nazareno? Foi Isaías. É como se Isaías falasse assim: do tronco de Jessé sairá um netzer, e das suas raízes um netzeret. Isso não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso, né? Acho isso muito bonito, porque a palavra de Deus se cumpre, né? Você pode achar que ela não está se cumprindo, mas ela está. Então, é isso, né? E depois ele também falou sobre o jejum. Ele orientou o povo que o jejum deve ser feito de uma maneira que agrada a Deus, e não com aquela motivação que eles estavam tendo de jejuar. Eles queriam saber se eles precisavam continuar jejuando, né? Então, quando eles fizeram essa pergunta, eu não vou falar isso tudo aí não, tá?
quais são os motivos pelos quais nós devemos jejuar. Nós temos que jejuar, sim. Nós temos que jejuar por vários motivos. Mas o povo de Judá estava fazendo aquilo como um ritual, como um tradicionalismo. Nós não podemos confundir tradicionalismo com tradição. Tradição é uma coisa importante, né? Nós não podemos remover os marcos que os nossos pais deixaram. Está escrito lá em Provérbios 22. Nós não podemos remover esses marcos. Mas nós não podemos fazer disso um tradicionalismo, alguma coisa que você faz por obrigação. E aqueles judeus, eles estavam jejuando e celebrando as muitas festas por obrigação. Então, o profeta aproveitou aquela oportunidade para ensinar para eles o que era um culto que agradava a Deus e o que era um culto que não agradava a Deus, né? Então, jejuar, mas não obedecer a palavra de Deus, não tem nenhum valor. Você pode jejuar, você deve jejuar, é uma prática saudável, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, você deve jejuar, mas por causa de Deus, como consequência, né? Nem como causa, é consequência. Eu quero estreitar meu relacionamento com Deus, eu quero ter vitória sobre o pecado, então eu vou jejuar, né? Então, você rejejuar e não se arrepender, vai levar você a cair na mesma disciplina lá que o povo de Judá tinha caído. E o outro oráculo que ele fala é sobre o zelo do Senhor para o seu povo, né? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Não mexe com o povo de Deus, não. Mexer com o povo de Deus é um negócio meio ruim, né? Porque nós somos a menina do olho de Deus. A menina do olho de Deus é a pupila. Qualquer pozinho que cai na sua pupila, as pálpebras fecham automaticamente. É com esse zelo que Deus cuida do seu povo. Ele apresentou ainda outros oráculos, né? Outros oráculos importantes que está aí na revista, são bem autoexplicativos, depois vocês passam dão uma olhadinha aí. E nesses oráculos ele fala que ninguém vai varrer Jerusalém do mapa. Mesmo que Nova York, que São Paulo, Tóquio, Roma desapareçam, Jerusalém não desaparecerá. Sempre haverá sobreviventes para habitar a terra de Israel. Até os filisteus, que são os ascendentes dos palestinos, vão se unir aos israelitas, aos judeus, até eles vão se unir a eles. Olha para você ver, eles vivem em guerra hoje, né? Um bombeando o outro, mas eles vão ser parceiros lá no final, tem que ser, né? E para terminar a lição, eu fico meio entusiasmada com esse assunto. Ele apresenta um belo quadro escatológico. Na verdade, esse quadro escatológico é muito bonito. Eu selecionei aqui 3 textos, coloquei na ordem descendente de cronologia, né, de referência, porque eu achei que assim ficou muito bom para explicar. Ele começa assim: então sairá o seu... Presta atenção aqui, vamos pensar no total disso aqui, na conexão de um texto com o outro, para a gente entender essa mensagem. Então sairá o Senhor e pelejará contra todas essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito profundo. Grava aí. Aí vem o segundo texto. Naquele dia procurarei destruir todas as nações, os que se vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, o que está acontecendo aqui nesses 3 textos que a gente leu? Eu não li o do meio, não, né? Li? Não. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus irmãos, dos meus amigos. A ideia é o seguinte: Jesus vai chegar lá no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, e ele vai descer o monte e vai entrar em Jerusalém. Então, antes de acontecer isso, ele vai levantar as mãos. Quando ele levantar as mãos,
vão ver as marcas na mão dele, as marcas dos cravos, aquela mesma marca que Tomé viu, né? Aí, quando eles perguntaram assim, mas que marcas são essas nas suas mãos? Ele vai falar assim, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, eles vão prantear, eles vão chorar, porque eles estarão vendo aquele que eles rejeitaram, aquele que eles traspassaram. Eles estão vendo aí aquele Messias que foi rejeitado pelo judeu quando ele veio a primeira vez, agora estavam mostrando para eles que ele era o Messias. Eles perderam tanto tempo longe do Senhor, né? Por causa de tradição, por causa de má compreensão da lei, né? Má compreensão das Escrituras. E com referência a isso aí, tem alguma coisa que eu queria falar com vocês também, que eu acho muito importante. Lá em Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, tem um cemitério de judeus. O cemitério dos judeus, ele é todo de pedra. E em cima das pedras, eles colocam outras pedras, né? Eles não colocam flores. Aqui não tem nenhuma margarida, nem um cravo de defunto aqui. Só pedra. Porque as flores murcham e as pedras não. E ainda eles têm esperança que quando o Messias chegar, eles vão sair dessa sepultura e a pedra não vai permitir que ninguém viole aquele túmulo. Agora, o mais interessante é que lá embaixo... Nosso pai, escândalo. Volta aí para mim, gente, por favor. Corre lá. Eu estou palhando o negócio aqui, né? Vai, agora eu vou. Pode deixar que agora eu vou. Bom, então lá embaixo, junto ao muro de Jerusalém, aqui onde tem as duas portas, a porta dourada, tem um cemitério do muçulmano. Por que eles fizeram esse cemitério aqui? Porque eles já ouviram falar que o Messias vai voltar, vai descer do Monte das Oliveiras e que vai entrar na cidade pelas portas, pelo Portão Dourado. Eles fecharam o Portão Dourado e colocaram os mortos ali, as sepulturas ali, para que o Messias não passe por cima dos mortos, que ele não vai passar por cima dos mortos, e entre pela cidade, pelas portas. Como se Jesus fosse retido por porta, né? Como se o tempo e o espaço fosse limite para eles. Mas é porque eles não compreendem, eles são muçulmanos, e um dia eles vão encontrar Jesus e vão mudar essa maneira de pensar deles. Então, vai acontecer isso, Jesus vai voltar, né? Ele vai acompanhado dos seus santos, ele vai entrar na cidade. Agora, a gente tem que estar atento para uma coisa. Os profetas... eles disseram que Jesus viria a primeira vez, e Jesus veio, né? Jesus veio, é consumado, é fato para nós, as Escrituras falam que ele veio, ele está aí no nosso meio. E eles disseram que ele vai voltar, segunda vez. Isso aí é profecia que vai se cumprir ainda. E nós não sabemos o dia, nós não sabemos se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser no dia da festa das cabanas, dos tabernáculos, nós não sabemos. O fato é que ele vai voltar. Os judeus celebram a festa das cabanas na esperança de que ele venha. Eu não conheço Jerusalém, não, mas conheço Nova York, né? E lá em Nova York, os judeus celebram as festas das cabanas dessa forma. Em toda sacada tem uma cabaninha, em todo prédio simples, chique, nos pátios dos shoppings, nas garagens, eles montam uma cabaninha, um tabernáculo, né? Porque eles esperam que o Senhor vai voltar no dia dos tabernáculos. É assim que eles esperam. Nós não sabemos o dia. Não foi permitido a nós sabermos o dia, nem a hora, né? Nem a ocasião em que ele voltará. Só sabemos que ele vai voltar e nós vamos morar eternamente com ele. E aí, naquele dia em que o Senhor voltar, que todos os remidos se encontrarem, aí nós vamos cantar uma música, pastor Adilson. Essa música, para mim, ela foi composta para cantar naquele dia. É o Aleluia de Handel. O Handel foi inspirado para compor uma música que vai ser cantada pelo mundo inteiro, né? Que é a famosa Aleluia de Handel, que ele fala, o reino deste mundo passou a ser do Senhor nosso e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre.
Os reinos deste mundo vão cair, né? Os sistemas vão falir e os poderes vão entrar em colapso, mas a igreja do Senhor permanecerá firme, porque nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela. Amém?